Bom, vamos lá, hoje eu estou gravando a aula 17. Nas últimas aulas a gente vinha conversando, né, sobre a divisão de polinômios. Vimos aí um teorema, né, bem interessante, o teorema do resto na última aula, que facilitava o nosso trabalho aí, quando a gente queria determinar só o resto e tal. Já era possível aí escapar da divisão pelo método da chave, né, a divisão completa aí. E hoje eu quero mostrar para vocês, então, um mecanismo, aí, uma regrinha bem legal, gente. Uma regrinha que permite a gente fazer a divisão de uma forma muito mais rápida e muito mais simples do que o método da chave. Queria deixar para vocês, né, uma observação, que é a seguinte: muita gente acostuma com o método da chave, aprende a fazer bem, né? E continua utilizando o tempo todo. Toda vez que precisa fazer uma divisão, usa o método da chave para fazer. Não tem problema nenhum que vocês usem sempre o método da chave. Mas esse dispositivo de Brio-Ruffini, né, o assunto de hoje, ele facilita muito. Então, em algumas situações, vocês vão perceber que, principalmente em algumas situações, nós vamos precisar fazer divisão sucessiva, né, várias divisões. É interessante esse método, tá? Esse método vai simplificar o nosso trabalho aí de divisão, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu só estou colocando uma introdução, né? Então, o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Então, eu coloquei aqui como nós já vimos, né? Quando a gente vai fazer uma divisão, né? É possível sempre utilizar o método da chave, chamada divisão euclidiana, mas nós vamos trabalhar então hoje um método diferente. Uma coisa importante sobre esse método de hoje, né, é que ele vai servir muito bem para divisões quando o divisor, né, o número que a gente vai estar usando dentro da chave, é x menos a. Quer dizer, a gente vai trabalhar esse método para binômios, tá vendo? Desse tipo aqui, x menos alguma coisa. Tudo bem? Toda vez que eu tiver, ou mais, né? Menos ou mais aqui, mas toda vez que eu tiver um binômio desse tipo no divisor da operação, é muito fácil usar esse método do Brio-Ruffini. Em outras situações, em que a gente tenha outro tipo de polinômio que não seja desse formato, né? Aí a gente começa a ter problemas, aí tem que fazer adaptações. Eu vou mostrar isso para vocês, inclusive, no último exemplo de hoje. Tem que fazer adaptações e tal para funcionar o método, e aí não compensa, né? Se a gente tiver que fazer muita coisa, então compensa usar o método da chave mesmo, tá? Então, é bem legal vocês saberem também, né? Dosar, ponderar aí quando que é interessante usar o método e não é, né? Vamos lá? Então, primeiro exemplo, veja que a gente vai fazer, ele quer que seja feita, né, uma divisão de um polinômio, é um polinômio grande aqui, né? Eu quero dividir exatamente por um binômio daquele formatinho lá, ó, x menos 1, tá vendo? Então, x menos alguma coisa ou x mais alguma coisa. É isso aqui que interessa, ó. Vou fazer uma divisão nesse formato, não vou usar o método da chave, vou usar um método diferente, tudo bem? Para fazer essa divisão. Eu vou fazer o método da chave também, fazer aqui do lado, para vocês verem que funciona esse método aqui do Brio-Ruffini, tá? Porque senão talvez vocês fiquem pensando, mas será que vai dar a mesma coisa se eu fizer? Então vamos fazer aqui o método da chave que a gente já conhece, depois a gente vai para o Brio-Ruffini. Olha aqui, ó. Primeira coisa, né, uma coisa muito importante antes de começar a divisão, tanto no método da chave como no Brio-Ruffini, que é o nosso assunto de hoje, é que antes de começar a gente tem que olhar se não está faltando nada, né? Olha aqui, ó. 4x a terceira, 5x a segunda, depois vem o x a primeira e depois o número que não tem x. Está tudo certo, né? 3, 2, 1 e 0, né? Então tá tudo certo. Se tivesse faltando alguma coisa, eu ia colocar um zero. Por exemplo, está faltando essa parte aqui do x ao quadrado. Colocaria aqui 0x ao quadrado. É muito importante isso para a divisão, tá? De qualquer forma, de qualquer jeito que eu vou fazer a divisão, vou precisar completar isso daqui para fazer, tá? Senão dá problema. Então vamos lá, vou montar a continha aqui do lado. Olha, 4x à terceira mais 5x ao quadrado menos 2x
mais 3 dividido por x menos 1. Vamos fazer? Ver se eu copiei direitinho, acho que está tudo certo. Vamos lá. Então, ó, o x eu vou fazer vezes 4x ao quadrado. Aqui eu tenho 4x à terceira, então menos 4x à terceira. Aqui menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Regrinha da divisão, né? Então aqui a gente joga fora, sobra 9x ao quadrado. Aí aqui eu posso colocar então mais 9x. Aí 9x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Menos 9x mais 9x. Aqui eu esqueci de abaixar o 2x, né? Então aqui some 7x. Aí eu vou abaixar aqui o 3. E mais 7. 7x menos 7x. E menos 7 mais 7. Joga fora. Sobrou 7 mais 3, 10. Né? Se eu não errei nada, menos 7 mais 7. É isso daí, né? Agora vamos fazer então, ó. Deu um trabalhinho para fazer, né? Quanto maior esse polinômio aqui, né? Mais trabalho eu vou ter, vai ficar maior a minha conta aqui e tal. Agora eu vou fazer então essa divisão por esse outro método do Biot-Ruffini. Vamos lá? Como é que funciona essa regrinha? Então é assim, ó. Esse aqui é o dispositivo, tá? O jeito que a gente vai fazer. Um risquinho horizontal, um risquinho aqui vertical para separar. Nessa região aqui, eu vou colocar a raiz desse binômio, que é aquele número que a gente já usou na aula anterior, no teorema do resto, o número que zera esse binômio. O número que tem que entrar no lugar do x para zerar esse binômio. Tudo bem? Nesse caso, quem que é o numerinho que tem que entrar aqui, pessoal? O 1, né? Vou colocar o 1 aqui, 1 menos 1 é 0. Então, o 1 deve entrar aqui. Então, vou colocar ele aqui, ó. Bem? Então, já sei aí quem eu coloco aí. Então, o número que zera o binômio entra aqui. Agora, aqui, ó, nessa região, eu vou colocar os coeficientes. Eu não vou usar o x. Eu vou colocar os números que acompanham, tá vendo? Coeficiente numérico de cada termo do polinômio. Vou colocar aqui, ó, prestando atenção, porque se tiver faltando algum, né, expoente aqui, vai ter que entrar um zero aqui. Bom, nesse caso não tem nenhum problema, né? Então veja, 4, 5, menos 2 e 3. Olha aqui, ó, 4, o 5, o menos 2 e o 3. Bem, então coloquei o número que zera o binômio e aqui os coeficientes na ordem. E agora eu começo a resolver. A regrinha manda a gente fazer o seguinte, ó. Esse primeiro número eu abaixo ele aqui, ó. Sempre vou abaixar. Tá vendo? Então, 4, que é o primeiro número, eu abaixo. E agora eu começo a fazer a continha. A continha é a seguinte, ó. Eu faço 1 vezes 4 e o resultado mais o próximo. Mais esse aqui, ó. Então, faço aqui, ó. 1 vezes 4 é 4, com mais 5, 9. E vou fazer isso para todos. Agora eu faço aqui, ó. Faço sempre do mesmo jeito. 1 vezes 9 mais esse. Eu vou abaixar aqui. Depois, 1 vezes esse mais esse. E vou colocar aqui. Essa aqui é a regrinha. Ó. Então, abaixa o primeiro e depois começa. Multiplica, soma e abaixa. Multiplica, soma e abaixa. Multiplica e assim por diante. Então, vamos lá. Ó. Fazer aqui. Ó. 1 vezes 9 é 9. Menos 2 é 7. A gente fala somar, mas quando a gente soma um número negativo, acaba tirando, né? Ó, 1 vezes 9 é 9. 9 menos 2, 7. 1 vezes 7 é 7. 7 com 3, 10. E aí, pessoal, acabou a divisão aqui. Então, isso aqui é a minha divisão. A mesma divisão que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Olha, coloquei, né, o número que zerava o binômio aqui. Aqui eu coloquei só os números, ó. Tá vendo? Só a parte numérica de cada termo. E abaixo o primeiro, ó, multiplico, somo, abaixo. Multiplico, somo, abaixo. Multiplico, somo, abaixo. Poderia fazer isso com um monte de termos aqui, quantos eu quisesse. Agora, como é que eu chego agora na minha resposta? Olha aqui, ó, aqui já está a resposta. Eu só preciso enxergar ela. Veja, ó, o último termo é o resto.
Veja aqui, ó, resto 10. Olha aqui o meu resto 10 aqui, ó. Certo? Resto. E essa parte que sobra aqui no meio são os coeficientes do meu quociente aqui, ó. Tá vendo aqui, o 4, o 9 e o 7? Olha aqui, o 4, o 9 e o 7. Aqui, ó. Tá vendo? Então, como é que eu vou escrever agora o meu quociente? Então, ó, veja, o resto é 10. E o quociente, o Q de x, que é a resposta, né? Tá aqui dentro, ó. Então, o último número não tem x. Ó, esse aqui não tem x. Esse daqui tem 1x. Esse aqui tem 2x. É só a gente começar de trás para frente, ó. Ó, esse aqui é só o 7. O próximo tem 1x. E o próximo tem 2. Então, x ao quadrado. Tá vendo? E esse daqui é o meu Q de x, então. Um outro jeito de pensar também é o seguinte: toda vez que eu divido qualquer polinômio por um binômio de primeiro grau, que nem esse daqui, né, com x à primeira, e é isso que nós vamos fazer nessas aulas aí de Briot-Ruffini, toda vez que eu faço isso, eu reduzo esse polinômio em uma unidade no grau dele. Então, se ele era de grau 3, ó, esse aqui é um polinômio de terceiro grau, né? A resposta vai ser de segundo grau. Então, eu já sei aqui, ó, que isso daqui começa com x ao quadrado. Então, eu venho aqui, ó, 4x ao quadrado, 9x e mais 7. Né? E está feita a divisão. Muito simples, né? O método do Briot-Ruffini. Eu chego na divisão, ó, no resultado da divisão, e no resto. Os dois, ó, enxergo os dois no método do Briot-Ruffini. Vamos ver mais um exemplo aqui? Vamos tentar fazer a mesma coisa, ele está mandando dividir, mas olha, o nosso binômio aqui, o número que zera agora é o menos 3, tá certo? Menos 3 com mais 3 zera. Então não é o mais 3 que eu vou usar. Eu vou usar o número que zera o binômio. Vou entrar no lugar do x. Menos 3. E agora aqui os coeficientes. E presta atenção, ó. X à quarta, x à terceira, x à segunda. Mas cadê o x à primeira? Tá faltando, tá vendo? Então eu preciso pensar que aqui ele tem um 0x à primeira. Nossa, ficou muito ruim aqui. Mas é um 0x à primeira e depois mais 7. Então, na hora de colocar, olha aqui, ó, o x à quarta tem coeficiente 1, vou colocar aqui 1. O x à terceira tem coeficiente 3, x à segunda menos 5. O x à primeira nem apareceu, então o coeficiente era 0. E depois o 7. Né? Ficou muito apertado, né? Vamos fazer mais espaçado isso aqui. Ó, 1, depois o 3, depois o menos 5, depois o 0 e depois o 7. Vamos fazer então? Agora é só fazer a mesma coisa. Veja, eu abaixo o primeiro número e começo. Menos 3 vezes 1, menos 3. Com mais 3, 0. Menos 3 vezes nada, aqui ó. Menos 3 vezes nada, nada. Nada com menos 5, menos 5. Menos 3 vezes menos 5, mais 15. Mais 15 com 0, eu troco 15. E menos 3 vezes 15, menos 45. Menos 45 com 7, tá? Menos 38. Né? Menos 45 com 7, menos 38. E está feita a divisão, pessoal. O resto dessa divisão, ó, o resto é menos 38. E o quociente da divisão, Q de x, é... Agora aqui, atenção, ó. Ou começo de trás, escrevendo 15, depois esse aqui, menos 5x e tal. Ou eu já olho aqui, ó, é um polinômio de quarto grau, então aqui vai ser um de terceiro. Né? Quando eu divido, ele cai um grau aí. Então, posso começar assim, ó, 1x à terceira, depois nenhum x ao quadrado, porque é zero, depois menos 5x e mais 15. Né? Então, o resto e o quociente. Se eu quiser ver se é verdade, posso fazer a divisão. Né? Vamos fazer essa divisão também? Vamos lá, ó. X à quarta mais 3x à terceira, menos 5x ao quadrado, mais 7, dividido por x mais 3. Vamos ver se é verdade? Olha,
x à terceira, vezes x à quarta, 3x à terceira menos 3x à terceira. Isso aqui zerou tudo, né? X à terceira, zerou tudo aqui. Baixo menos 5x ao quadrado. E aí eu vou abaixar o mais 7 também. E aí eu vou colocar um zero aqui. É como a gente faz na divisão mesmo, né? Quando tem que abaixar 2, né? Que daria mais trabalho. Né? Pelo Brioufini não precisaria passar por isso daí, né? Então aqui, ó, menos 5x, né? Menos 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Aqui menos 15x mais menos 15x. Ah, só que eu coloquei no lugar errado. Não é o 7 ainda, tinha o 0 aqui, né? Então, vou arrumar. Aqui eu ia baixar o 0x. Eu esqueci de colocar aqui, ó. Tá vendo? Tinha que ter arrumado antes de começar a divisão. Vamos arrumar aqui. E é 0x mais 7. Então, abaixei o 0x, né? Então, aqui menos 15x mais 15x. Aqui some, sobrava 15x. Aí eu abaixo 7, né? E agora mais 15. 15x menos 15x. E 45 menos 45. E aí eu chego na mesma coisa, né? Bom, só faltou o 0 ali que eu esqueci. Eu falo para vocês lembrarem e eu mesmo esqueci aí, né? Então é isso, ó. Veja que funciona sempre, né? Na divisão, tá? Esse 0 a gente não precisava colocar, né? E não era... esse aqui não precisava colocar, podia tirar daqui. Mas ele aparece na hora de, né, na hora de fazer a continha. Então vejam, muito mais simples esse método do Brioufini, né? Queria mostrar para vocês um último caso, que é o caso que não interessa o Brioufini, tá? Esse caso aqui, pessoal, vai aparecer para vocês em exercício, por isso que eu estou deixando aqui, né? É uma divisão, veja, o formatinho aqui, ó, tem aparecendo um 3x menos 1. Esse 3 ele vai dar um probleminha para a gente na nossa conta. Então, quando acontecer isso, se vocês estiverem dominando bem o método da chave, pode fazer a divisão pelo método da chave. Né? Funciona, aí não tem segredo. Né? Funciona direitinho. Mas se quiser usar o Brioufini, vocês podem usar, mas vamos ver qual que é o problema disso daqui. Tá? Olha, vou fazer aqui pelo Brioufini. Vamos fazer primeiro pelo método da chave. Tanto faz, mas vamos começar pelo método da chave. Ó. 6x ao quadrado menos 4x mais 2. Eu vou dividir por 3x menos 1. Né? Então, vamos lá. Ó. 2x, né? Fica 6x ao quadrado menos 6x ao quadrado menos 2x mais 2x. Então, aqui vai sumir. Vai dar menos 2x. Baixo 2. Aqui a gente já tem um probleminha, né? Porque é difícil fazer o 3 virar 2 aqui. Mas quando a gente não consegue assim arrumar, tá vendo? Um número que vezes 3 dá menos 2, ó, é difícil. A gente pensa em pegar esse número e dividir por esse, né? Isso nós estamos fazendo. Então eu posso pensar aqui, menos 2 dividido por 3, ó. Bem? Então quando eu faço isso, né? Quando eu pegar aqui menos 2 terços vezes 3x, ó, menos 2 terços vezes 3x, né? Isso daqui vai poder cortar e eu tenho menos 2x, que é o que eu quero. Né? E aí trocando aqui, mais 2x. E isso daqui vezes menos 1, só troca de sinal, fica 2 terços. Né? Menos 2 terços vezes menos 1, fica 2 terços. E aqui eu coloco menos 2 terços. Deixa eu apagar isso aqui. E aqui some, e aí eu faço a continha de novo, uma fração, né? Então 2 menos 2 terços. Eu posso fazer o MMC, que é 3, dividido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então 3 por 1 dá 3, vezes 2 é 6, 3 por 3 é 1, vezes 2 é 2, isso aqui é 4 terços, tá bom? Continha de MMC.
Então, aqui sobra 4/3. Tudo bem? Aqui eu inventei de qualquer jeito, tive que mudar um número para ficar melhor. Aqui, né? Então, teve problema de fração, então, mas não tem problema, não é isso, não é essa a questão do exercício. Tá? Veja, então, ó, fiz a divisão, né? Esse aqui é o resto. Agora vamos ver no Brio Rufino o que aconteceria. Meu primeiro problema é que aqui, ó, a gente sempre tem que pensar num número aqui que zere o binômio, né? Então aqui eu posso pensar assim, ó, por exemplo, posso pensar que 3x menos 1 igual a 0, e aí eu descubro quem tem que ser o x, ó. 3x igual a 1 e x igual a 1/3. Né? Então vejam que se eu colocar o 1/3 no lugar do x, vai dar 0. Né? Então 1/3 aqui, 3 vezes 1/3 dá 1, e 1 menos 1 é 0, então o x pode ser 1/3. Então vou colocar aqui, ó, 1/3. Vamos lá, os coeficientes são o 6, o 6, o menos 4 e o 2, né? Os coeficientes aqui, 6, menos 4 e 2. E aí vamos fazer abaixo o 6, 1/3 vezes 6, olha aqui, ó, 1/3 vezes 6, vendo? Isso daqui é 6/3, simplificando 2, né? Então aqui, ó, 1/3 vezes 6 dá 2. 2 vezes menos 4 é... Desculpa, 2 com menos 4, menos 2. Então, ó, 1/3 vezes 6 é 2. 2 com menos 4 é menos 2. 1/3 vezes menos 2, aqui, ó, 1/3 vezes menos 2 é menos 2/3. Tudo bem? Agora eu vou pegar o menos 2/3 e vou somar com 2, né? Mais 2. Acabei de fazer essa continha aqui, né? Menos 2/3 mais 2 aqui dá 4/3. Acabei de fazer. Né? Então, 4/3. Veja que o resto bateu, né? Veja que o resto é 4/3, o resto é 4/3, ó. Né? Mas o quociente não bateu, tá vendo? Aqui é um quociente, aqui é outro quociente. Vocês percebem? Mas o que aconteceu com esse quociente aqui, ó? Ele ficou... Ó, se eu arrumar, né, esse menos 2 não tem x, esse aqui tem x. Na verdade, o quociente aí seria 6x menos 2, né? Mas olha, ele é 3 vezes maior do que esse aqui. Esse daqui é 3 vezes maior do que esse daqui. Então, veja, ó, quando eu tento usar o método do Brio-Ruffini para um caso que não é o caso específico dele, né, porque esse método do Brio-Ruffini foi inventado, né, em cima de divisões de qualquer tipo de polinômio por x menos a, para esse formato. Quando eu coloco um número a mais aqui, ele já dá um probleminha aí, que é isso, tá vendo? O resto dá certo, mas o quociente ele fica multiplicado pelo número que está aqui. Ó, então, o que eu vou fazer agora para acertar esse quociente? Vou dividir por 3. Então, ó, se eu dividir agora isso aqui por 3, ó, tá vendo? Porque era 3x aqui, ele ficou multiplicado por 3 aqui, ó. Né? Então, eu divido por 3. Ó, 6 dividido por 3 é 2, 2x. Menos 2 dividido por 3, não dá para fazer, eu deixo escrito. Ó. Né? Ó, veja que agora sim o meu quociente é igualzinho ao quociente quando eu faço o método da chave. Ó, vocês percebem? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse terceiro caso eu não aconselho usar o método do Brio-Ruffini. Agora, se quiser usar, eu quero fazer do mesmo jeito, quero usar o método para treinar, vou usar o método do Brio-Ruffini, tudo bem. Só que lembre-se que o resto dá certo, ó, o resto dá certo. Mas o quociente a gente tem que arrumar ele no final. Como é que arruma? Se tinha lá um 3x, né? Então aqui tem que fazer a primeira continha, achar e tal, fazer, só que o resultado vai estar multiplicado por 3. Então eu divido ele por 3 para saber a resposta certa. Bom, se tiver um 2x aqui, no final eu divido por 2. Se tiver um 5x aqui, no final eu divido por 5. E aí eu chego no resto certo. Tudo bem? Queria deixar para vocês isso, e aí acho que vocês têm condição de fazer todos os exercícios aí, né, dessa aula também.
Estou colocando aqui para vocês, olha, que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então, os exercícios da aula 17, da lista, acho que são 3 exercícios lá. Mas daí eu estava separando algumas coisas, aí eu achei esse exercício aqui que está bem legalzinho, ó. É um exercício bem básico, só de Brioufine, tá vendo? Vamos fazer várias divisões aí só usando o Brioufine. Nesse caso aqui não aparece esse último caso, tá vendo? Esse último caso aí que eu falei para vocês, ele aparece na listinha. Aqui na listinha aparece, mas aqui não aparece. Então eu aconselho vocês a começarem as atividades por esse complementar, tá? Comecem a atividade, ó, por esse complementar. Façam, né, essa parte, porque daí vocês vão estar, depois de terminar, vocês vão estar dominando esse método aí do Brioufine, e aí vocês podem resolver, se tiver alguma coisa diferente na listinha, vocês não vão ter problema para fazer. Bom, sempre lembrando, então, né, falei aí nos exemplos, de olhar primeiro, né, então aqui, ó, 3, 2, 1 e 0. 2, 1 e 0. 2, 1 e 0. 2 e 0. Aqui está faltando, ó. Está faltando X aqui, né? Tem um 0 aqui no meio, 0x. Olha aqui, ó. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0. 2, 1. Aqui está tudo bem. Está no final. 5, aqui está faltando 4. Aqui está faltando bastante coisa, hein? Tem bastante 0 aqui. Então, prestem bem atenção na hora de fazer para não ter problema. Bom, gente, então vamos trabalhar aí, até a próxima.